Bom, nesse problema nós vamos usar a equação de Bernoulli para tentar determinar a velocidade no duto 3, certo? Da água que sai desse que está nesse reservatório, certo? A gente vai tentar calcular a velocidade V3, sabendo que a pressão estática, certo? A pressão estática na secção 1 é 3 metros e a pressão estática na secção 2 é 3 metros e a pressão estática na secção 3 vale 3,5 metros, certo? O problema fornece também a área da secção 2, 1 cm², a área da secção 3, 20 cm², bem como a perda de carga do trecho 0, 1 e a perda de carga do trecho 2, 3. Ou seja, a água, ao passar de 0 para 1, perde uma carga H01 que vale 2 metros, certo? No trecho 0, 1, a água perdeu uma carga de 2 metros por transferência de calor, por meio de atrito e tudo mais. E, ao passar pela bomba, já no trecho 2, 3, a água perde uma carga de 0,8 metros, certo? O nosso intuito aqui é calcular a velocidade no duto 3, como eu disse, V3, bem como a potência mecânica WM da bomba, certo? Então, para isso, nós vamos usar a equação de Bernoulli numa base de energia, certo? Lembre-se do seguinte, a equação de Bernoulli ideal seria essa aqui, certo? Seria P sobre ρ. Mas, nesse caso, nós não vamos usar essa equação ideal, porque o problema ele não é ideal, certo? Está havendo perdas de carga ao longo da tubulação. Então, nós devemos usar a equação de Bernoulli modificada para essa situação, que é a seguinte. Ou seja, nós devemos usar... essa equação só difere por esse termo H, que é a perda de carga, certo? Então, a energia mecânica contida nesse lado é igual à energia mecânica desse lado mais uma perda, certo? Que o fluido sofre no escoamento. Bom, então essa vai ser a equação básica que nós vamos usar para resolver esse problema, juntamente com a equação da continuidade, ou seja, que a vazão sempre é constante ao longo dos dutos, isso é, Q1. Bom, então vamos nessa. Primeiro, vamos tentar usar a equação de Bernoulli entre os trechos 2 e 3. Bom, vamos fazer isso aqui. Então veja bem, pessoal, nós estamos montando aqui a equação de Bernoulli entre os trechos 2 e 3, tá? Considerando a perda de carga nesses eixos, nesses dutos, certo? Perceba o seguinte, pessoal, Z2 é igual a Z3, percebam? Isso aqui, ó, a altura, certo? É a mesma, é constante ao longo do duto, então todas as alturas são de referência aqui, tá certo? A única que vai diferir é o Z0, porque existe um Z0 bem aqui com relação, na verdade existe um Z aqui com relação à nossa referência aqui em Z0, certo? Então Z0 é igual a Z1, que é igual a Z2, que é igual a Z3, que é igual a Z4. Então Z2 é igual a Z3, certo? É igual a Z3 porque não tem elevação, certo? De 2 para 3 significativo. Bom, então vamos rearrumar isso aqui para a velocidade V3. Bom, pessoal, então rearrumando a equação para V3, nós encontramos essa expressão, certo? Perceba o seguinte, não se confundam, a pressão que nós consideramos nessa equação, perceba que a pressão está na unidade de metros, certo? Isso é o seguinte, pessoal, essa pressão em metro é porque nós temos que considerar cargas nessa equação, ou seja, isso quer dizer o seguinte, P1 sobre gama é igual a 3 metros, certo? É isso que nós estamos considerando. Essa pressão que está aqui, ó, subindo nessa tomada de pressão, ela é a pressão estática dada por esse termo, certo? Então,
todos os nossos P sobre gama vão ser em unidade de metros, certo? Assim como todos os termos na equação de Bernoulli vão ser em termos de metro, tá certo? Então, voltando para cá, nós temos que V3 é dado por essa expressão, mas perceba que V3 tem esse termo V2, mas V2 nós não conhecemos, certo? O problema não fornece a velocidade 2, certo? Não fornece. Então, vamos usar a equação da continuidade aqui, certo? Para verificar uma relação entre V2 e V3. Então está aqui, pessoal, V2 pode ser dado por essa expressão. Então vamos substituir isso aqui e isolar V3, certo? Então, rearrumando novamente essa expressão. Então, rearrumando, nós conseguimos essa expressão, certo? Agora tudo em termos de V3. E agora é só isolar V3, certo? Então pronto, pessoal, V3 está aqui. Como nós temos P2 sobre gama e P3 sobre gama, certo? P2 sobre gama nós temos, certo? É a pressão na secção 2 sobre gama, que é 3 metros. E P3 é a pressão, certo? É P3 sobre gama, que é 3,5 metros. Então vamos substituir os valores numéricos aqui. Então olha só, pessoal. O valor numérico da velocidade no duto 3, certo? Na secção 3, é 1,15 metros por segundo, certo? Se você fizer os cálculos tudo certinho, você vai ver que é isso. Perceba o seguinte, pessoal, esse P2 menos P3 sobre gama, você não calcula eles como dividindo por 10, certo? Por 10 a quarta, usando o valor de gama, certo? Porque a definição dessa pressão estática aqui é em termos de gama, tá? Então por isso que eu não dividi por 10 a quarta aqui, tá? Que é o valor de gama. Bom, tendo isso em mente, vamos passar adiante. Bom, pessoal, o próximo passo agora é determinar a potência mecânica da bomba, certo? Para isso eu vou deixar as equações bem aqui, ó. A eficiência da bomba é a potência hidráulica dividida pela potência mecânica. E a outra equação é a potência hidráulica é igual ao peso específico vezes a vazão vezes a carga da bomba, certo? Bom, perceba que para nós sabermos essa potência mecânica da bomba, nós devemos conhecer a potência hidráulica. E para conhecer a potência hidráulica, nós precisamos conhecer tanto a vazão quanto a perda, quanto a carga da bomba, certo? A vazão nós conhecemos, simplesmente porque nós temos agora V3. Certo? Então a vazão vai ser a área 3 sobre vezes V3, metro cúbico por segundo, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos determinar essa potência, essa carga da bomba. Então olha só, pessoal, nós precisamos fazer, certo? Nós precisamos fazer a equação de Bernoulli para a bomba, certo? Para uma bomba, a equação de Bernoulli, a perda de carga da bomba vai ser a descarga da bomba, todos os termos da descarga, menos os termos da sucção, certo? A descarga seria a saída, certo? 2, né, o que sai da bomba. E a sucção seria a entrada, 1. Então vamos aí aplicar os termos da equação de Bernoulli entre a sucção, a descarga e a sucção, certo? Então tá aqui, pessoal, a descarga. Eu já coloquei os termos agrupados aqui, mas é a mesma coisa, tá? Então é a descarga menos a sucção, certo? Perceba que novamente as alturas são iguais, certo? Z2 está na mesma referência, a linha de referência é a mesma, tanto de Z2 quanto de Z1, certo? E perceba outra coisa, pessoal, as pressões tanto em 1 quanto em 2 são iguais, certo? Está aqui, a pressão estática aqui é 3 metros e a pressão estática aqui é 3 metros. Logo, tanto as pressões quanto as alturas, tá, de descarga e sucção são iguais, então isso aqui é 0 e isso aqui é 0. Então isso nos leva que a perda de carga da bomba vai ser, que a carga da bomba vai ser simplesmente V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G. Observe novamente que, apesar de nós termos essa expressão para carga da bomba, nós não conhecemos a velocidade V1, certo?
Nós não conhecemos V1. E nós nem podemos conhecer V1 pela equação da continuidade, porque nós não temos a área 1. Então, para conhecer V1, a única forma aqui que eu consigo enxergar, né, é aplicar uma equação de Bernoulli entre os trechos, esse trecho 0 e o trecho 1, certo? O trecho 0 e o trecho 1. Então eu vou fazer isso aqui. Só desculpe aí que eu tive que apagar aqui o cálculo da velocidade V3, mas eu precisava de espaço, então eu vou fazer aqui. Bernoulli entre 0 e 1. Bom pessoal, então essa aqui é a equação de Bernoulli entre os trechos 0 e 1. Pessoal, quanto é que vale Z0 em relação a Z1, certo? Porque Z1 é a nossa altura de referência, né? Então aqui é como se nós estivéssemos aqui, certo? Z1. E Z0 seria isso aqui. Não esqueça isso aqui, nosso eixo de referência é esse Z aqui, Z1, que é igual a Z2, Z3 e assim por diante. Então Z0 vale 5 metros, concorda comigo? E Z2, ou Z1, ou Z3, Z4 vale 0, porque é a nossa altura de referência, certo? Então, isso aqui não é 0, porque é a altura com relação ao nosso referencial, que é Z1. Então, Z1 é 0. E essa pressão P0 sobre γ é a carga da pressão atmosférica, certo? Nós podemos calcular ela da seguinte forma, olha só pessoal. P0 sobre γ. Isso vai ser igual. P0 é a pressão atmosférica, que vocês sabem lá, né, que vale 100 kPa. Dividido por 10 na quarta Newton por metro cúbico. Bom pessoal, fazendo essas contas aqui, você vai conseguir a pressão atmosférica em forma de carga, certo? Como sendo 0,1 metro, certo? Então essa é a carga da pressão atmosférica, a energia, digamos assim. Bom, então vamos lá, vamos resolver para V1, que nós precisamos. Então, V1 vale isso aqui, pessoal. Bom, se vocês fizerem os cálculos como eu fiz para V3, certo? Notando que esse P0 sobre γ é 0,1 metro e P1 sobre γ você conhece, tá? É 3 metros. Então você vai encontrar a velocidade V1 como sendo 1,4 metros por segundo. Perceba que V1 é maior do que V3, certo? Isso faz um pouco de sentido, correto? Porque esse duto aqui é menor do que esse, certo? Quanto maior a área, menor a velocidade. Bom, então tudo certo. Então vamos usar esse resultado para calcular a carga da bomba, que nós deixamos bem aqui, certo? Nós deixamos bem aqui. Bom, a carga da bomba, então, vale simplesmente, fazendo os cálculos aqui, tanto aqui, pessoal, a carga da bomba vale aproximadamente 27 metros. A interpretação disso é o seguinte, a água, certo, ao passar por aqui perdeu 2 metros de carga, certo? Então a bomba injetou mais 27 metros de carga nela para ela conseguir passar aqui, certo? Ela perdeu mais isso aqui, mediu a pressão aqui, certo? Então essa bomba aqui é muito eficiente, certo? 70% de eficiência, e conseguindo aqui 27 metros de carga nessa água. Então ela vai sair com uma velocidade alta, né? Quer dizer, não tão alta assim, né? Porque V3 vai ser igual a V4 aqui, já que as áreas são as mesmas, mas interessante essa análise. E vejamos o seguinte, então. Vamos calcular, então, já que nós temos a carga da bomba, vamos calcular a potência hidráulica, certo? Essa aqui é a potência hidráulica. Então, a potência hidráulica vai ser, colocando os valores aqui, né? 0,621 kW, certo? Bom, então fica fácil conhecer a potência mecânica, certo? Vai ser a potência hidráulica pela eficiência da bomba.
Colocando os valores aqui, lembrando que a eficiência é 70%, você encontra então a potência mecânica como sendo 0,88 kW. Bom, espero que vocês tenham entendido aí, né? Meio grande esse vídeo, mas vocês sabem como é essas contas. E, bom, por hoje era isso.